Olá, meu nome é Johnny De Carli, sou mestre de Reiki. Ministro cursos e seminários e sou o autor de 7 livros sobre esse incrível sistema natural de harmonização e reposição energética. Realizei os cursos de mestrado na Alemanha, nos Estados Unidos, na Índia, no Japão, após ter sido iniciado mestre no Brasil no ano de 1995. Hoje estou aqui para dar sequência à coleção de vídeos especiais sobre o método Reiki da editora Qualidade de Vida. Apresentarei a você mais sobre os fundamentos, origens e aplicações desse poderoso método. Neste volume, trazemos valiosas lições destinadas a reikianos já iniciados e aqueles que estão dispostos a inserir a energia Reiki em suas vidas. Acompanhe esta apresentação exclusiva e descubra um caminho seguro e surpreendente para a conquista de um corpo saudável, uma mente serena e um espírito cada vez mais consciente. Reiki é um método natural de harmonização e reposição energética extremamente amplo, baseado na combinação de 2 forças poderosas: da energia primordial cósmica, que permeia todas as coisas e circunda tudo o que existe, e da energia vital Ki, que flui em todos os organismos, mantendo-os vivos. Seu poder de aplicação abrange as mais diferentes áreas da vida. O método Reiki pode ser praticado a fim de manter ou recuperar a saúde, reduzir o estresse, equilibrar as emoções, ampliar a consciência e harmonizar o ser humano com a natureza e com o universo. Além disso, é um excelente aliado contra os vícios, como o tabagismo, o alcoolismo e as drogas que degeneram a humanidade. Você pode apenas receber aplicações de energia Reiki de um profissional ou tornar-se um reikiano. Neste caso, você se transforma em um canal de energia e pode aplicá-la em si mesmo e em outras pessoas. É importante salientar que, se você quer se tornar um reikiano praticante, é imprescindível que procure um mestre devidamente habilitado. Este vídeo pode tornar-se um guia após a iniciação e, antes dela, responder suas principais dúvidas e curiosidades sobre a técnica, mas não substitui a sintonização fundamental. Assim como a energia Reiki não substitui a boa respiração, o repouso restaurador, a alimentação adequada, nem as nossas necessidades de exercícios físicos apropriados. É verdade que a prática não é milagrosa, mas pelo que eu tenho visto e vivido em meus anos de experiência, posso afirmar com segurança que reikianos praticantes se sentem verdadeiramente transformados, com muito mais alegria de viver. E isso não apenas por uma mudança de qualidade de vida e saúde, mas principalmente porque a energia Reiki promove um despertar para uma nova consciência cheia de amor, respeito e harmonia. A sabedoria oriental ensina que a energia é a base de tudo. Ela flui em nosso corpo e em todo o universo que nos cerca. Essa energia recebe nomes diferentes em cada cultura. Os polinésios a chamam de mana. Na Índia, ela é conhecida como prana. Na China, é chi. Na Rússia, é energia bioplasmática. E no Japão, ela é conhecida como energia Ki. A palavra Reiki é derivada deste conceito energético. Rei significa universal e Ki, como vimos, significa energia vital em japonês. Assim, Reiki é a técnica de captação, transformação e transmissão de energia feita através principalmente de nossas mãos. E se você pensar bem, o método Reiki não poderia ter melhor instrumento de trabalho que não as próprias mãos. Afinal, tocar o corpo humano com as mãos para confortar faz parte do nosso instinto.
Quando sentimos dores, a primeira reação é colocar imediatamente as mãos sobre a água. Isto porque o toque humano gera calor, serenidade e conforto. Agora imagine associar o toque carinhoso das mãos com o poder energético terapêutico da energia Reiki. É justamente isso que o método Reiki propõe. E para quem pensa que esta técnica é uma descoberta recente, saiba que há milênios povos das mais distintas regiões do globo fazem uso da captação e transmissão energética. No Tibete, por exemplo, existem registros de técnicas de harmonização por meio das mãos há mais de 8.000 anos. Há registros ainda na Grécia, Egito, Índia, entre outros países. Quer mais uma prova? Jesus aplicava a técnica de imposição das mãos com muito sucesso e também dizia a seus apóstolos para que tocassem os que estivessem doentes. Até os dias de hoje, padres católicos conservam as técnicas de imposição de mãos. A história oficial do método Reiki, sua sistematização e aplicação consciente começam no início do século XX, mais precisamente em março de 1922, no Japão, com Mikao Sui, o homem que ficou conhecido por ter descoberto o método. Há muitas controvérsias a respeito da história da vida de Mikao Sui. Vou contar a você o que diz a versão oficial de sua história. Conta-se que nesta época, o Zui buscou o retiro no Monte Kurama, a montanha sagrada localizada a aproximadamente 25 quilômetros ao norte de Kyoto. Lá, empreendeu um período de jejum e meditação que durou 22 dias, assim como faziam os antigos mestres, buscando sua purificação e o esclarecimento de questões para as quais não tinham respostas. Mikao Sui levou além dos sutras, que são estruturas que ele havia encontrado, apenas um cantil de pele de cabra com água e 21 pedras que lhe serviram de calendário. Enquanto os dias passavam, o Zui, em absoluto jejum, sentado próximo a um pinheiro, ouvindo o som de um riacho, passou a meditar, orar, entoar cânticos, ler os sutras e pedir ao Criador que lhe desse o discernimento necessário para o uso daqueles símbolos, que mais tarde seriam conhecidos como os símbolos do Reiki. O jejum e a meditação ampliaram as fronteiras de sua consciência, e na madrugada do 21º dia, Mikao teve uma visão através da qual vislumbrou uma intensa luz branca que o golpeou de frente, projetando-o para fora do corpo. Sentindo a consciência profunda em comunicação com seu eu mental, ao abrir totalmente sua percepção, ele pôde ver muitas luzes em forma de bolhas coloridas, contendo no seu interior símbolos sagrados, e através da comunicação que estava recebendo, passou a compreender o significado dos símbolos e suas utilizações. Naquele momento, o Zui recebia a sua iniciação, o conhecimento de como utilizar os símbolos e ativar o poder em outras pessoas, acessando assim o eficiente método de terapia Reiki. Quando o transe acabou, Mikao Sui sentiu-se cheio de energia, forte e bem diferente dos últimos momentos que precederam o final dos 21 dias de meditação. Com entusiasmo, levantou-se e começou a descer a montanha de volta a um mosteiro zen onde vivia. Na descida, o Zui acidentou-se, tropeçando em uma pedra e machucando um dedo do pé, que passou a sangrar e a doer muito. Instintivamente, ele impôs as mãos e em pouco tempo a dor passou e a hemorragia parou. Esse foi o segundo fato extraordinário desde que buscou o retiro no Monte Kurama. O terceiro fato deu-se quando parou em uma pousada para comer. O senhor que o atendeu, vendo o comprimento da barba e o estado das roupas de Mikao Sui, compreendeu
que ele estivera em jejum durante um longo período e o encorajou a comer um tipo especial de broa, devido ao perigo de se quebrar um jejum com comida muito farta. Mikal não só recusou a sugestão, como pediu café completo, então comeu toda a comida sem ter qualquer problema de digestão. Durante a refeição, percebendo o sofrimento da neta do homem que o havia servido, perguntou à menina o que estava acontecendo com seu rosto, que estava inchado e avermelhado. Ela respondeu que estava com dor de dente havia 3 dias. O monge então ofereceu-se para ajudar e tocou o lugar onde doía. Foi aí que o quarto fato extraordinário aconteceu. A dor e o inchaço do rosto da menina diminuíram. Terminada a caminhada de retorno ao mosteiro, o juiz soube que seu amigo, um abade ancião, estava de cama com um doloroso ataque de artrite. Ele foi visitá-lo e, enquanto falava de suas experiências de meditação, suas visões e a energia que sentira e que denominara de Reiki, colocou suas mãos sobre o homem e fez sumir muito rapidamente suas dores. Contar a história de como o método Reiki desembarcou no Ocidente é contar a história de uma mulher, Havayo Takata. Filha de agricultores japoneses, Takata nasceu no Havaí em 1900. Frágil e delicada, Takata trabalhou na lavoura com seus pais e ainda na adolescência foi empregada em uma elegante mansão onde chegou ao cargo de governanta. Aos 19 anos, casou-se com Saishi Takata, que morreu poucos anos depois, deixando-a sozinha, com 2 filhas para criar e muito trabalho para sustentá-las. Para piorar, nessa mesma época, sua irmã mais nova, aos 25 anos de idade, morreu de tétano e seus pais não estavam no Havaí, tinham saído de férias ao Japão. Diante de tantos problemas, Takata ficou com a saúde seriamente comprometida e dores terríveis no abdômen a atormentavam. Sem encontrar outra solução, Takata resolveu ir à terra de seus pais para dar a triste notícia da morte de sua irmã e para aproveitar para tratar de sua saúde. Lá, em um hospital japonês, recebeu o diagnóstico de que tinha um tumor abdominal, pedras na vesícula e problemas no apêndice. Não havia outra alternativa senão operá-la com urgência. Já na sala cirúrgica, minutos antes da operação, Takata ouviu várias vezes uma voz afirmando: "A operação não é necessária." Ela hesitou e, ao contar isso a seu médico, recebeu a sugestão de apelar ao método Reiki. Mesmo sem acreditar muito, Takata submeteu-se ao tratamento de Reiki, recebeu a aplicação diariamente e depois de 4 meses estava totalmente recuperada. A partir daquele momento, Takata decidiu ir fundo no estudo do método, que até então era inacessível a não japoneses. De volta ao Havaí, ela inaugurou o primeiro núcleo de atendimento de Reiki do Ocidente e tornou-se a primeira mestre do método deste lado do globo. Durante 30 anos, Takata ministrou seminários e aplicou Reiki em incontáveis pessoas, garantindo assim a difusão da prática no mundo e sua permanência até os dias de hoje. No final do ano de 1983, aconteceu o primeiro seminário de Reiki no Brasil, ministrado pelo mestre Stephan Cord. Desde lá, o método não para de crescer entre nós. O Reiki tornou-se logo uma prática de recuperação e manutenção da saúde para dezenas de milhares de pessoas no Brasil. Mestres e adeptos estão espalhados por todo o território, fazendo do Reiki uma das mais praticadas terapias energéticas no nosso país.
A comunidade reikiana no Brasil, a exemplo do que acontece no mundo inteiro, cresce com muita rapidez, principalmente após a liberação por Phyllis Lei Furumoto, neta de Havaio Takata, da autorização para que os mestres pudessem iniciar outros mestres sem sua devida e prévia autorização. Nós ocidentais estamos acostumados a voltar a atenção para a nossa saúde apenas quando algo já está errado em nosso organismo. Dificilmente pensamos em nos prevenir. Tanto é verdade que no sistema público de saúde no Brasil, somente 10% dos recursos são destinados à prevenção e o restante a tratamentos, quando o correto seria educar as pessoas sobre como agir, comer e viver para manter a boa saúde. Os reikianos japoneses e orientais, de um modo geral, dão grande importância à prevenção. Para evitar doenças e desequilíbrios energéticos, o mestre Mikao Usui recomendava a observação diária dos 5 princípios do Reiki. Só por hoje não se zangue. Só por hoje não se preocupe. Só por hoje expresse sua gratidão. Só por hoje seja aplicado em seu trabalho. E só por hoje seja gentil com os outros. Agora, vamos entender um pouco melhor cada um desses princípios. Só por hoje. Essa referência trata de nossa relação com o tempo. A linearidade do tempo é uma condicionante da nossa percepção para que as coisas não aconteçam todas de uma única vez. O tempo, como o compreendemos, não existe. Nada aconteceu antes, porque não há antes. Nada ocorrerá depois, porque não há depois. Só há o eterno agora, o hoje. Tudo existe nesse exato momento, acontece de uma única vez, não há outro tempo além do agora. Não há outro lugar além do aqui. O aqui e o agora é tudo o que existe. Existe um ditado budista que diz: se você quiser saber como foi o seu passado, olhe para quem você é hoje. Se quer saber como vai ser o seu futuro, olhe para o que está fazendo agora. Desta maneira, o que fazemos hoje está inseparavelmente relacionado com o que acontecerá amanhã. Podemos influenciar o futuro através de como lidamos com o que está acontecendo agora. As sementes do amanhã são plantadas no hoje. Não se zangue é um princípio que fala da raiva. A raiva é uma emoção de emergência. Teve sua importância em épocas primordiais, como a pré-história, para garantir a sobrevivência da espécie humana. Porém, é uma emoção totalmente desnecessária ao processo de evolução de nossa consciência. É um estado negativo de espírito. Conta uma velha lenda budista que um menino tinha um mau gênio. Seu pai, um velho sábio, deu-lhe um saco de pregos e lhe disse que cada vez que perdesse a calma, ele deveria pregar um prego atrás da porta. No primeiro dia, o menino pregou 37 pregos. À medida que ele aprendia a controlar seu gênio, pregava cada vez menos pregos. Com o tempo, descobriu que era mais fácil controlar seu gênio do que pregar pregos atrás da porta. Chegou o dia em que pôde se controlar durante todo o dia. Depois de informar a seu pai, este lhe sugeriu que retirasse um prego a cada dia que conseguisse controlar seu caráter. Os dias se passaram e o jovem pôde finalmente anunciar a seu pai que não havia mais pregos atrás da porta. Então seu pai levou-o até a porta e disse: meu filho, noto que tem trabalhado duro, mas veja todos esses buracos atrás da porta.
ela nunca mais será a mesma. Cada vez que você perde a calma e sente raiva, deixa cicatrizes exatamente como estas que vê aqui. Você pode insultar alguém e retirar o insulto, mas dependendo da maneira como fala, poderá provocar resultados devastadores e a cicatriz ficará para sempre. Uma ofensa verbal pode ser tão daninha quanto uma ofensa física. Seguimos agora para o princípio que diz não se preocupe. O prefixo pré significa anterioridade. Preocupar-se é ocupar-se antes, é criar um raciocínio por meio de pensamentos dedutivos, suposições, ou seja, sofrer por antecipação. A preocupação é uma das piores formas de atividade mental. Preocupar-se é estar inseguro na vida, é não confiar que todas as coisas acontecem de acordo com um propósito divino e universal. Existem pessoas que conseguem se preocupar até com o que já aconteceu. É inútil. Lembre-se que o sábio supera o passado sem voltar a errar. O tolo deseja saber tudo sobre o futuro. O sábio deseja apenas saber como ser feliz hoje para continuar a ser feliz amanhã. O tolo se preocupa, o inteligente se ocupa e o sábio apenas sorri. Portanto, ocupe-se com o momento presente para não se preocupar. Para ser feliz, nada melhor do que trocar as preocupações por ocupações. Entre os princípios recomendados por Usui, talvez este seja o mais difícil de seguir. Expresse sua gratidão. A gratidão é a mais bela flor que brota da alma. Palavras de gratidão são doces de se escutar e difíceis de se pronunciar. São como joias raras que não estamos acostumados a usar. Quando nos colocamos permanentemente em atitudes de gratidão, sentindo gratos não apenas pelo que recebemos, mas pelo que somos e sabemos, começamos a atrair magneticamente a abundância e nada mais nos faltará. Deixe de pedir e passe a agradecer e verá como as coisas mudarão. Você observará mudanças positivas em sua vida. Limpamos nossa mente ao perdoar e também ao agradecer. Vamos ao princípio seguinte: seja aplicado e honesto em seu trabalho. O trabalho é a fonte de toda a riqueza e cultura. As pessoas crescem através do trabalho. A criação da riqueza não é um pecado. O amor ao dinheiro, sim. Tudo que fazemos e como trabalhamos tem um peso e consequência. Uma sociedade saudável só se consolida com a cooperação de um grande número de pessoas. Não somos uma entidade isolada, mas parte de todas as partes. Diz a lei do karma que haveremos de colher aquilo que um dia plantarmos. Se plantarmos um trabalho com energia honesta e produtiva, colheremos de volta a mesma energia. A honestidade é a primeira virtude necessária para o ser humano se ligar ao mundo angelical. O último princípio diz: seja gentil com os outros. Usui nos ensina que ser gentil com os outros significa sermos gentis com nós mesmos. Quando o mestre pregou o princípio seja gentil com os outros, teve o mesmo propósito que Jesus quando disse: ama ao próximo como a ti mesmo. Aí está implícito também o princípio da ação e reação, presente na doutrina da maioria das religiões do mundo. Devemos lembrar sempre que as pessoas respondem pelas consequências de suas ações.
Para cada causa boa ou má do presente, haverá um efeito bom ou mal no futuro. O método Reiki é um caminho para a sabedoria que nos ensina a respeitar a vida, respeitando todas as criaturas. Ser gentil com os outros implica, portanto, amar e respeitar todas as formas de vida que existem na natureza. No passo a passo a seguir, veremos uma sequência de autoaplicação que deve ser realizada 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, pelo reikiano já devidamente iniciado. Praticá-la regularmente é uma ótima maneira de prevenir doenças e manter o organismo em harmonia. É muito importante que o reikiano saiba que a maneira correta de se aplicar o reiki é com as mãos em concha, com a ponta dos dedos unidas. O toque do reikiano deve ser um toque suave, gentil e sutil. Então, é muito importante que iniciemos a aplicação, a autoaplicação pela cabeça, para que acalmemos os nossos pensamentos na nossa primeira posição da cabeça, sobre os olhos, onde trataremos o chakra frontal, os olhos. O tempo de permanência nessa posição para um reikiano iniciado no nível 1 será aproximadamente de 5 minutos. Passado esses 5 minutos, é importante que a movimentação seja feita suavemente, levemente, sempre uma mão de cada vez. Levamos primeiro uma das mãos, depois a outra, e seguiremos para a segunda posição da cabeça, onde permaneceremos também por 5 minutos. Essa é uma posição importante para equilibrarmos o hemisfério esquerdo e direito do cérebro, para tratarmos problemas de memória, tranquilizarmos também os pensamentos, a mente. É importante que os braços do reikiano fiquem muito relaxados, lânguidos. Os braços, eles funcionam como verdadeiras mangueiras, extensores, que transmitem a energia proveniente do nosso chakra cardíaco para o ponto de recepção. Em seguida, nós trazemos lentamente uma mão de cada vez para a terceira posição da cabeça, na base do crânio, na nuca, onde permaneceremos também por 5 minutos, lembrando que as mãos devem ficar em concha, com as pontas dos dedos unidas e o toque bem suave, bem gentil e bem sutil. Essa é uma posição muito importante para pessoas que querem perder peso, emagrecer, para pessoas que têm problema de sono, insônia. Em seguida, nós trazemos lentamente para a quarta posição da cabeça, onde permaneceremos também por 5 minutos. É uma posição muito importante para desenvolver a criatividade, a comunicação, tratarmos das cordas vocais, a região da traqueia, amígdalas, o chakra laríngeo, que é o nosso chakra da criatividade e da comunicação. Em seguida, trazemos lentamente as mãos para a primeira posição da frente, acima da mama, com os braços bem relaxados, bem leves, bem soltos, lânguidos, e o toque sutil, suave, gentil. Tratamos os pulmões, o chakra cardíaco, o coração. É uma posição importante para pessoas que têm problemas de pele, erisipela, vitiligo, psoríase, herpes. É uma posição que ativa também o nosso sistema imunológico, porque esse chakra vitaliza o timo, que é uma glândula muito importante, determina o crescimento da criança, mas está ligada no adulto também ao sistema imunológico. Em seguida, trazemos as mãos lentamente para a segunda posição da frente, abaixo da mama, na região do diafragma, onde tratamos o fígado, o baço, a vesícula, tratamos o chakra do plexo solar, que vitaliza o estômago, a parte inferior das costas. Em seguida,
Lentamente nós transferiremos as nossas mãos, uma de cada vez, para a terceira posição da frente, na região do chakra umbilical, o Svadhisthana Chakra, um chakra muito importante por estar ligado ao nosso corpo áurico emocional, responsável pela nossa alegria, as emoções superiores e as emoções inferiores também. Vitalizaremos o estômago, os intestinos, ficamos 5 minutos e transferimos em seguida para a quarta posição da frente, na região da virilha, onde permaneceremos por mais 5 minutos, região importante por estar ligada ao primeiro chakra, o chakra básico, conhecido também como chakra da base, chakra Kundalini, chakra do fogo serpentino ou Muladhara Chakra. O chakra que vitaliza o intestino grosso, a região do reto, responsável pelo controle da temperatura do nosso corpo, responsável pelo nosso aterramento, pela nossa energia física, pela nossa vitalidade. Em seguida, nós levaremos as mãos lentamente, uma de cada vez, para a primeira região das costas, primeira posição das costas, uma região importante para pessoas muito tensas, estressadas, a região do trapézio, onde ficam muitas energias bloqueadas, retidas, causando o enrijecimento muscular dessa região. Lentamente transferiremos para a segunda posição. Essa segunda posição das costas corresponde exatamente à segunda posição da frente. Lembrando que os chakras do segundo ao quinto trabalham aos pares, em vórtex anteriores e posteriores. Em seguida, lentamente, levaremos as mãos, uma de cada vez, para a terceira posição das costas, bem acima dos rins, uma posição muito importante, porque os nossos rins são verdadeiros para-choques físicos e espirituais. Em seguida, lentamente, traremos as mãos, uma de cada vez, sempre com movimentos leves, suaves e gentis, para a quarta posição das costas, na região do cóccix, na base da coluna, onde permaneceremos por mais 5 minutos, posição extremamente importante para fortalecermos a nossa energia física, tratando mais uma vez o primeiro chakra, o Muladhara Chakra. Em seguida, iremos agora para a primeira posição dos pés, lentamente traremos as mãos. A energia é aplicada na planta dos pés, lembrando que os braços devem permanecer lânguidos, relaxados, o toque sempre suave, sempre muito gentil e sutil, com a ponta dos dedos unidas. É muito importante finalizarmos uma autoaplicação pelos pés. Nos pés, temos importantes chakras de aterramento, chakras de ligação com o planeta. Ao aplicarmos, ao final de uma sessão, energia Reiki nos pés, traremos de volta a pessoa, o receptor, para o seu corpo físico, fazendo com que fique mais desperto, mais alerta, mais centrado, mais presente. 5 minutos passados, traremos agora as mãos para a segunda posição dos pés, na região dos calcanhares, onde permaneceremos pelos últimos 5 minutos da nossa autoaplicação. Ao final da aplicação, trazemos as mãos lentamente para a posição de prece, onde faremos uma rápida oração de agradecimento pela oportunidade que tivemos de nos conectarmos com a energia do universo,
realizando esta autoaplicação. A verdadeira história dos símbolos do método Reiki ainda é um mistério. Diz a lenda que Mikao Sui, pesquisando numa antiga biblioteca os sutras budistas Mahayana da doutrina tibetana, encontrou os símbolos, registrados por um discípulo anônimo de Buda há mais ou menos 2.500 anos. Os símbolos são a essência do método Reiki. Eles são extremamente poderosos e sagrados, por isso devem ser tratados com o mais profundo respeito. Compostos da união de mantras e yantras, os símbolos do Reiki podem ser considerados verdadeiros botões e interruptores que, acionados, acarretam automaticamente resultados específicos. No total, existem 4 símbolos tradicionais. No nível 1, o reikiano já poderia utilizar o primeiro deles. E no nível 2, aprende a fazer uso deste mesmo símbolo e de mais outros 2. No nível 3A, aprendemos o 4º e último símbolo tradicional do método Reiki. Estes instrumentos vibracionais têm a função de captação, intercessão e restauração da energia primordial cósmica. Eles limpam energeticamente pessoas, lugares e objetos e permitem uma melhor visão de nossas capacidades físicas e extrasensoriais. Apesar de os símbolos do método Reiki serem patrimônio da humanidade, é comum os mestres mais antigos pregarem que eles são secretos. Para estes mestres, os símbolos devem ser revelados em confiança somente às pessoas que receberam as iniciações fundamentais. Assim, tais mestres não permitem que os alunos levem cópias desenhadas dos símbolos, restringindo seu estudo aos seminários. É normal, no entanto, que ao voltarem para casa, os alunos acabem esquecendo detalhes dos símbolos. Eu mesmo vivi esta situação. Realizei meu seminário de nível 2 e não pude levar os símbolos para estudo e memorização. O símbolo 3 apresenta 22 traços diferentes. No dia seguinte, eu não me lembrava exatamente de seu desenho, fiquei cheio de dúvidas e não tinha a quem perguntar, pois a mestre já havia deixado a cidade. Fiquei desmotivado e durante 6 meses não apliquei energia Reiki à distância. Ou seja, apesar de ter pago pelo seminário, não usufruí dele por completo. A partir dali, comecei então a questionar esse assunto e notei que algo estava errado. Tenho uma visão particular a este respeito e quero compartilhar com você. O principal argumento para manter o segredo dos ensinamentos do nível 2 e 3A é que os símbolos poderiam causar danos se caíssem em mãos erradas. Eu pergunto como? Afinal, os símbolos não funcionam sem as devidas sintonizações energéticas. Seria o mesmo que tentar ligar uma televisão, rádio ou geladeira sem conectá-los a uma tomada. Outro argumento usado pelos mestres do Reiki tradicional para que os símbolos sejam mantidos secretos é que eles são sagrados. Não conheço nada mais sagrado que a Bíblia, que hoje está ao alcance de todos, apesar de um dia já ter sido secreta. Fora do Brasil, me deparei com os símbolos do Reiki publicados em livros americanos e japoneses, por exemplo. Tudo isso junto me levou a perguntar, por que tanto mistério só no Brasil? Obtive treinamento em Reiki com vários mestres em diferentes versões, tanto dos métodos mais tradicionais como os mais modernos, e cheguei à conclusão de que, no mundo de transformação, a metodologia de ensino do Reiki também tem que evoluir. Meus métodos de ensino são modernos e objetivam sistematizar esta terapia holística
que funciona de ótima maneira, pondo fim ao segredo e colocando o sagrado à disposição de quem necessita e deseja tê-lo. Lembremos as palavras de Jesus encontradas nos Evangelhos de Lucas, capítulo 12, versículo 2. Não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, e oculto que não venha a ser conhecido. Costumo dizer que ninguém segura uma verdade quando chega a sua hora. A seguir, vou apresentar a você os símbolos do Reiki. O Shokurei é o primeiro símbolo do método Reiki e um dos mais utilizados por ser o mais poderoso. O Shokurei aumenta o fluxo da energia canalizada e faz com que a energia Reiki permaneça por muito mais tempo no receptor e no ambiente. Este símbolo traz luz para o local, já que faz a conexão imediata com a energia primordial cósmica. É o único símbolo que pode ser utilizado por reikianos sintonizados apenas no nível 1. Este símbolo tem origem taoísta e nos conecta com a energia do elemento Terra e com o próprio magnetismo do planeta. Cada um dos pontos de interseção da linha vertical está ligado a uma das 7 notas musicais, uma das 7 cores do arco-íris, um dos 7 dias da semana e é um dos 7 principais chakras. Ele pode ser usado para proteger os chakras antes de um tratamento. Traçamos o Shokurei na palma das mãos e na frente do corpo em cada um dos 7 chakras de baixo para cima. Pode-se usar o símbolo para autoproteção, proteção e purificação de ambientes, objetos, alimentos e até pessoas. O Seireiki é o segundo símbolo e quer dizer harmonia. De origem budista, sua forma lembra um dragão que tradicionalmente representa proteção e transmutação. Ele nos liga ao elemento água e ao magnetismo da lua. Este símbolo encontra-se na base da estátua do Amida-Buda japonês no templo do Monte Kurama, onde o método Reiki foi descoberto pelo saudoso professor Mikao Sui. Seireiki simboliza a harmonia das emoções e a transformação de emoções negativas em positivas. Ele atua principalmente no chakra umbilical e em nosso corpo emocional. Por meio dele, a pessoa volta a se conectar com aspectos emocionais nocivos e assim consegue processá-los e livrar-se deles. O Honshaze Shonen é o terceiro símbolo do grupo e tem origem nos kanjis do Japão. Traduzido literalmente significa nem passado, nem presente, nem futuro. E pode ser entendido também como a saudação budista Namastê, que quer dizer: o Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. Mas prefiro outra interpretação. A casa da luz brilhante vem a mim nesse momento. Este símbolo nos liga ao elemento fogo e à própria energia do sol. Ele dirige a energia para atuar sobre a mente consciente, o corpo mental. Ele é usado para enviar energia Reiki à distância para pessoas ausentes, superando os limites físicos. Isto acontece porque, ao acionarmos o símbolo Honshaze Shonen, abrimos um portal que faz ligação com outros seres, mundos, tempos ou níveis de percepção. Dessa forma, podemos enviar para tratar feridas do passado e mesmo mandar Reiki para o futuro, fazendo com que armazenemos energia para determinado momento de nossa vida. O Daikomyo é o quarto símbolo do método Reiki, conhecido como símbolo mestre, mestre dos símbolos ou símbolo da realização. Ele significa aumento de poder, ou como prefiro, Deus brilhe sobre mim e seja meu amigo. Com origem nos kanjis japoneses, o Daikomyo simboliza o tratamento e resgate da alma, visando sua liberação dos ciclos reencarnatórios, conforme prega o budismo. Por concentrar muita energia positiva, este símbolo é capaz de operar mudanças profundas no receptor. O símbolo Daikomyo nos liga ao elemento ar
e a própria força criadora do universo, o próprio Deus. Ele pode ser usado como símbolo de proteção quando o desenhamos no ar e o vestimos como se fosse um grande manto protetor. Ele também potencializa os efeitos dos outros 3 símbolos anteriores. O Daikomyo é ativado e ensinado em seminários do nível 3A do método Reiki. Com o símbolo Honsha Zeishonen, a energia Reiki passa a atuar na 4ª dimensão, onde não existe mais barreiras de tempo nem de espaço. Agora, a força poderosa que recupera e equilibra também pode ser enviada a quilômetros de distância e também para o passado e para o nosso futuro. Isso significa que o reikiano não precisa ter contato direto com alguém para enviar a energia Reiki. Os dois podem nem mesmo se conhecer pessoalmente e estar em casas, cidades e até países diferentes. A aplicação à distância é de grande valia quando o contato direto não for possível, for doloroso, no caso de uma pessoa que esteja queimada, ou quando existir o risco de infecção para o receptor ou o contágio para o reikiano, por exemplo, no caso de uma doença infecciosa. É possível enviar a energia até mesmo sem que a pessoa que vai recebê-la saiba, mas atenção, essa é uma prática nem um pouco aconselhável. Por mais que a energia Reiki seja uma energia de amor, enviá-la à distância sem ter recebido a permissão para isso chega a ser uma invasão de privacidade e contraria a ética terapêutica. A respeito do envio da energia Reiki para o passado, o reikiano pode fazê-lo com o objetivo de melhorar as condições do presente. Uma situação mal resolvida, um acidente, um desentendimento com alguém. Enfim, qualquer episódio que gere um reflexo negativo no presente pode receber a energização positiva. Além disso, a energia Reiki também pode ser programada para ser recebida no futuro. Se você tem uma viagem marcada, uma cirurgia a fazer, uma prova de vestibular ou um concurso público, uma entrevista de emprego ou qualquer situação decisiva a enfrentar, pode começar a direcionar a energia Reiki para esse momento desde já. Parece inacreditável, mas basta conhecer mais sobre essa poderosa energia para entendê-la. A energia Reiki é multidimensional. Atua em uma dimensão na qual o fator tempo e espaço deixa de ser um atributo fundamental. Na 4ª dimensão não há passado, presente nem futuro. Existem 4 principais técnicas para enviar a energia Reiki à distância, como a técnica da redução, a técnica do substituto, a técnica da foto e a técnica do joelho. Vou detalhar para você a técnica do joelho, uma técnica que tem nos rendido excelentes resultados. Sua prática é simples. Antes de tudo, escolhemos uma perna para iniciar a aplicação. Ela deve ser sempre a mesma para criarmos uma correspondência vibracional com a pessoa que vai receber a energia. Se o reikiano é canhoto, o ideal é começar pela perna direita, e se é destro, pela esquerda. Na perna escolhida, o joelho corresponderá às 4 posições da cabeça. A coxa da mesma perna corresponderá às 4 posições da frente do corpo e a coxa da perna oposta às 4 posições das costas, mais as 2 posições dos pés. Todas as 14 posições tradicionais receberão energia por meio da correspondência, mesmo sendo trabalhado somente 3 pontos. A aplicação de Reiki à distância é uma prerrogativa de reikianos devidamente iniciados no nível 2 do método. Caso você seja destro, utilize preferencialmente a sua perna, o seu joelho esquerdo. Você colocará a mão não dominante sobre o joelho, com a sua mão dominante, de preferência utilizando o dedo indicador, que é o dedo ligado ao elemento ar, elemento esse que vitaliza o chakra do coração, a desenhar, traçar
o símbolo Ron Chazé Shonen no ar, lembrando sempre de emitir o mantra 3 vezes. Ron Chazé Shonen, Ron Chazé Shonen, Ron Chazé Shonen. Isso fará com que a energia atue nos seus pensamentos, no seu corpo mental, atuando inclusive em traumas do passado. Em seguida, desenhe o símbolo Seireki, emita o mantra 3 vezes, Seireki, Seireki, Seireki. Você precisará agora informar para quem a energia Reiki estará sendo direcionada. Nesse momento, você poderá visualizar o nome e o rosto, ou o nome e o endereço, ou o nome e o local de trabalho da pessoa receptora sempre 3 vezes. Em seguida, desenhe o símbolo Shokurei, que é o símbolo de poder, e coloque a mão dominante sobre o joelho esquerdo, procurando manter os braços lânguidos, relaxados, as mãos em concha, com a ponta dos dedos unidas, lembrando que o toque sempre é um toque suave, sutil e gentil. Vamos permanecer preferencialmente com os olhos fechados, lembrando que ocorre sempre fuga de energia pelos olhos, e ficaremos nessa posição por 5 minutos, onde a energia Reiki estará sendo recebida pelo receptor na região da cabeça. Essa posição, ela corresponde às 4 posições básicas da cabeça. Passados os 5 minutos, traremos lentamente as mãos para a coxa da mesma perna, onde permaneceremos por mais 5 minutos, posição essa que corresponde às 4 posições básicas da frente do corpo. Você não precisará desenhar novamente os símbolos antes de modificar as mãos de posição. Inclusive, não há necessidade de você permanecer pensando o tempo todo na pessoa receptora. Lentamente agora traga as mãos, uma de cada vez, para a coxa da outra perna, da perna direita, sempre procurando ter movimentos lentos, leves, delicados. Permaneceremos agora por mais 5 minutos na coxa da perna direita, que corresponderá às 4 posições das costas, mais as 2 posições dos pés. Ao final desses últimos 5 minutos de irradiação de energia à distância, traremos as mãos lentamente para a posição de prece, onde faremos uma rápida oração de agradecimento pela oportunidade de termos podido contribuir para o restabelecimento dessa pessoa receptora que acaba de receber a nossa energia. Não se esqueça de, imediatamente após a aplicação, lavar as suas mãos para que você rompa a interação energética com a pessoa receptora. El Niño, superaquecimento global, efeito estufa, aumento do buraco da camada de ozônio, ciclones, tsunamis. Nos últimos anos, cada vez mais ouvimos falar em novos fenômenos climáticos que muitas vezes acabam em catástrofes. Eles surgem por causa do desequilíbrio ecológico e nada mais são do que a resposta do planeta aos maus tratos que tem recebido da humanidade. Poluentes, lixo atômico, testes nucleares e desmatamentos são só alguns exemplos em meio a tantas agressões. E você já reparou que também tem uma parcela de culpa nessa história? Todos nós temos, não adianta fugir. O que podemos e devemos fazer é lutar contra essa destruição, nos envolver com a proteção ambiental e ajudar a salvar a Terra em todas as suas formas de vida. Conforme comprovou Albert Einstein em sua teoria da relatividade,
toda a matéria do nosso planeta é simplesmente energia condensada em forma de montanhas, rios, oceanos e o que mais você imaginar. E é aí que entra o método Reiki, pois sendo feito de energia, o planeta também pode receber interferência e ser tratado com a energização. O tratamento consiste em reativar seus chakras e meridianos, canalizando a força cósmica para toda a sua extensão ou somente para as regiões mais devastadas. A canalização desse grande volume de energia pode ser feita por todos os reikianos do nível 3A e 3B, que se tornam verdadeiros agentes da regeneração planetária. A partir desse estágio, praticantes e mestres trabalham em harmonia para salvar nosso habitat natural. Um reikiano deve sempre lembrar de ser bondoso com a terra, pois sabe que seus filhos, netos e bisnetos vão precisar dela para um dia melhor respirar e se alimentar. E assim encerramos esta apresentação sobre o universo do método Reiki. Espero que tenha sido uma experiência engrandecedora e prazerosa. Faço votos para que você coloque em prática grande parte daquilo que aprendeu e que possa viver com mais amor, equilíbrio e harmonia. Não tenho dúvidas que o método Reiki é um atalho na busca pela felicidade e que por meio dele é possível lidar melhor com os problemas, combater as doenças, enfim, tratar o corpo e a alma. Quero registrar também o meu convite para que você se aprofunde no estudo do método Reiki. Nós, do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki, teremos enorme satisfação em lhe receber nos nossos cursos e seminários. Gostaria também de oferecer-lhes os conhecimentos que estão registrados em meus 7 livros, publicados pela Madras Editora. Entre em sintonia com a natureza, permita que a energia Reiki circule por sua vida e transforme a sua rotina. Um abraço e até mais.